Olá, bom dia pessoal, como vocês estão? Bem, vamos lá dar início ao nosso último conteúdo do semestre, certo? Então a gente vai dar início com funções, né, para finalizar nosso conteúdo em PHP deste semestre. E assim como os últimos conteúdos, funções também não é novidade, certo? Então, de certa forma, a gente vai rever alguns conceitos e reforçar alguns outros, e tem alguns poucos, digamos assim, alguns poucos conceitos que são novidade, certo? Então vamos lá dar início. Seguinte, uma função é um bloco de código reutilizável que é executado devido a um evento ou pela chamada de outra função. Deve-se usar a declaração function para criar uma função. Os parâmetros usados pela função são declarados entre parênteses. Os comandos a serem executados pela função devem estar entre chaves. Pronto. Normalmente, as pessoas perguntam, né? Vocês costumam perguntar, para que a gente usa função? Dá para ser direto, colocar o código direto sem precisar de função? Função normalmente a gente usa para, digamos assim, evitar redundância de código. Então, por exemplo, vou fazer uma fórmula que eu precise utilizá-la várias vezes. Crio, coloco dentro de uma função e depois eu só faço a chamada dessa função. Então não preciso estar reutilizando, quer dizer, refazendo aquela fórmula, digamos assim, para fazer uma conta, por exemplo, certo? Então a função é para isso. Eu posso criar algo que eu vou reutilizar, então crio dentro de uma função e sempre que eu for precisar utilizar aquilo ali, aquela funcionalidade, digamos assim, eu simplesmente chamo a função e executo aquilo novamente, certo? Aqui a gente tem um exemplozinho básico de função. Function, no caso, só para a gente entender a sintaxe, relembrar, digamos assim, e, lógico, aplicando a linguagem PHP. Então, function, aqui é o nome da minha função, nesse caso aqui, MSN. Dentro do parênteses, como eu citei agora há pouco, são os argumentos que vão estar aqui. E entre as chaves, tá aqui as duas chaves, ó, são as linhas de código, no caso, tá? É a execução da minha função. Nesse caso aqui, o que é que minha função faz? Ela está recebendo uma variável que recebe um texto, certo? Uma frase. Olá, bem-vindo às funções no PHP. E eu peço para escrever isso no tamanho H2, né? Peço para escrever essa variável no tamanho H2. Somente. Aqui embaixo no PHP, eu chamo a função sem nenhum argumento, porque o meu argumento já está colocado aqui. Então, por isso que aqui está vazio, aqui também está vazio. Então, aqui eu peço que a minha função seja chamada, digamos assim, e ela vai ser executada. Então, ali vai aparecer o que está descrito dentro da função. Beleza? Dando continuidade. Aqui a gente tem a funcionalidadezinha da declaração return. O que é isso? É um retorno da minha função. Tipo, o que minha função vai retornar, certo? O que eu faço, quer dizer, o que minha função faz e o que ela vai me dar como retorno. Beleza? Então, o return serve para isso. Por exemplo, deixa eu ver como é que está aqui o meu exemplo. Pronto, eu tenho aqui uma função chamada soma, não recebe nenhum argumento, certo? E ela vai fazer o seguinte, vai receber variável valor 1, que tem o valor 10, e a variável valor 2, que recebe o valor 7. Faço o cálculo, no caso, tem uma variável resultado recebendo valor 1 mais valor 2. E como eu tenho aqui três variáveis, poderia ser confuso, digamos assim, se eu não colocasse o return, por exemplo. Minha função, o que é que ela faz e tudo. Então eu coloco isso aqui no return. Eu tenho três variáveis aqui declaradas, sendo utilizadas, e o return vai ser assim, o que minha função vai me retornar? O que ele vai mostrar no final das contas, certo? Literalmente, né? O que é que ele vai mostrar? A variável resultado, certo? Então tá aqui, ó, return dentro do parênteses resultado, e na hora que eu chamar a função aqui embaixo, echo, soma,
que é o nome da minha função, internamente ele vai fazer tudo isso. Ele vai saber que está recebendo o valor 10, recebendo o valor 7, vai fazer o cálculo, no caso, a soma dessas duas variáveis e vai me dar como resultado. O que é que o return faz? Ele oculta tudo isso daqui e mostra simplesmente o que tem necessidade nesse momento, que é o quê? O resultado. Então, na hora que ele disser equal soma, ele vai mostrar para mim simplesmente o resultado dessa soma daqui, que é o quê? O valor 17. Ok? Seguindo, reforçando, já tinha citado a respeito, vamos lá. Argumentos. É possível passar argumentos para uma função. Eles devem ser declarados logo após o nome da função, entre parênteses, como a gente viu aí nos exemplos anteriores. E tornam-se variáveis pertencentes ao escopo local da função. A declaração do tipo de cada argumento é utilizada apenas para efeito de documentação. Pronto. O que acontece? Os argumentos, normalmente a gente declara dentro do parêntese variáveis que a gente vai usar de fora. Vamos supor assim. Nesse caso aqui, por que meus argumentos, que é o exemplo anterior, por que meu argumento aqui dentro do parênteses está vazio? Por quê? Porque as variáveis estão sendo criadas dentro da função. São variáveis locais. E se eu tenho variáveis globais, já foram declaradas antes, não é só para utilizar na função. Como é que eu faço? Aí sim, essas variáveis que foram criadas antes vão ser declaradas dentro dos argumentos, ok? Para que aí minha função, digamos assim, chame para ser utilizado dentro da função também, certo? Aqui a questão dos argumentos, ele mostra um outro exemplo, né? Uma outra forma, uma outra perspectiva, digamos assim. O que é que minha função faz? Nesse caso aqui, minha função chamada imprime recebe a variável texto. E o que é que ela vai fazer? Escrever essa variável texto. Mas ele não tem nada. Digamos assim, está mandando escrever a variável texto. No caso aqui, ela recebe a variável texto. Aqui está mandando escrever a mesma variável, mas não disse o que vai escrever. E aí ele vai passar como parâmetro na hora da chamada da função. Então está aqui, ó, função imprime, certo? E dentro dos argumentos tem aqui qual é o valor dessa variável texto. O valor seria esse, teste de funções. Então nesse exemplo aqui é como se eu tivesse uma variável genérica. Eu disse aqui, ele vai escrever essa variável. Mas qual é o valor da variável? Aí você quem diz. Se eu quero escrever, no momento que eu vou precisar usar essa função, eu mando escrever uma frase específica, certo? Então tá aí, ó. Essa é uma forma de também utilizar a questão dos argumentos. Passagem de parâmetros por referência, certo? Normalmente, a passagem de parâmetros em PHP é feita por valor, ou seja, se o conteúdo da variável for alterado, essa alteração não afeta a variável original. Entenderam isso? Então, a passagem de parâmetro é justamente isso. É como se eu dissesse assim, essa variável, a partir de agora, vai receber este valor, mas aquele valor anterior que eu tinha armazenado antes, ele não vai ser modificado. Então, ele armazena o valor original, digamos assim, da variável, e ele, em cima daquele valor, ele atualiza para demonstrar, por exemplo, para o meu usuário. Tem até aqui, ó, um exemplozinho, certo? Tá aqui, ó. Minha função, o nome da minha função é mais 5, certo? Ela recebe como argumento a variável número e dentro da parte de execução, que é dentro das chaves, ela recebe a variável número mais o valor 5. Então, isso aqui é o que a minha função faz. Outra, isso aqui é a mesma coisa de eu ter variável número recebe número mais 5, certo? Lembra que a gente viu isso aqui em operadores matemáticos, certo?
Isso aqui é a atribuição. Então, eu estou atribuindo que a variável número vou somar o valor dela mais 5. O que acontece? Isso é o que minha função faz. Outra, está aqui minha variável número, certo? E aqui eu tenho a variável A. O que é que eu estou fazendo? Eu disse que A recebe 3. E aí eu joguei esse valor dentro da minha função. Então, disse, echo, função mais 5, dentro dos argumentos, a variável A. O que é que ele vai fazer? Ele vai pegar este valor, jogar dentro da minha função e fazer o cálculo. O que é que ele vai mostrar na tela? O resultado da minha função, certo? Que é 3 mais 5, ele vai mostrar 8. O que é que eu quis dizer com a questão da passagem por referência, né? Passagem de parâmetros por referência. Que o valor da minha variável, como está aqui nos comentários, continua sendo 3. Minha variável A continua sendo 3. Só que eu joguei esse valor dentro de uma função e aí ele fez o que a minha função pede, que é fazer a soma do argumento, né, passado com o valor que já está dentro da função. Entendido isso? Ficou assim meio confuso, mas é bem simples. Eu tenho aqui função, o que a minha função faz, uma nova variável, joguei essa variável nova dentro da função e aí ele faz o cálculo e me retorna. Esse daqui é o valor original da variável A, sempre vai ser 3, não muda, mas em contrapartida ele colocou dentro da função e me dá um valor, né, um retorno diferente, que vai ser já essa variável somada a essa, certo? Definições de funções. Há duas formas de fazer com que uma função tenha parâmetros passados por referência, né? Continuando no assunto que a gente estava vendo anteriormente. Indicando isso na declaração da função, o que faz com que a passagem de parâmetros sempre seja assim, e também na própria chamada da função. Pronto, o que é isso? Vou já mostrar um exemplozinho e a gente vai entender melhor. Que essa funçãozinha tem duas formas de eu passar esses parâmetros, digamos assim, passar essa referência, né? Uma é dentro da própria função, outra na hora da chamada, certo? O que a gente vai fazer para isso? Utilizar o i comercial, certo? Para fazer. Está aqui o exemplo, ó. Então eu tenho aquela mesma funçãozinha, o mais 5, e aqui agora eu tenho dois argumentos. O argumento 1, que seria a variável num1, e o argumento 2, que é a variável num2. O que acontece? Aqui já tem um i comercial, que é o exemplo. É a forma de passar o parâmetro. O que é que ele vai fazer? Está aqui minhas variáveis, certo? Minha variável que recebe o valor 5, mais 5 no caso. E a minha segunda variável recebe também o mesmo valor, o mais 5. Aqui embaixo eu tenho a minha primeira conta, digamos assim, minha primeira forma de calcular. Estou dizendo que A recebe B e ambos recebem 1. Então, o valor de A e o valor de B é 1. Aqui, na primeira forma, o que é que eu estou fazendo? Chamando minha função, dizendo que mais 5 vai receber A e B. O que é que ele vai fazer? Ele vai jogar o valor de A dentro do primeiro argumento, o valor de B dentro do segundo argumento. E aí o que é que ele faz? Como ele está fazendo aqui por parâmetro, ele vai fazer digamos assim, uma conta, certo? Ele está até dizendo, neste caso, só a variável num1 terá seu valor alterado, pois a passagem por referência está definida na declaração da função, que é representada aqui pelo i comercial, certo? Então, no primeiro argumento, ele vai passar o parâmetro, então vai fazer a soma. Na hora de escrever, o que é que ele vai fazer? Ele vai jogar isso aqui dentro da função
e fazer o cálculo. Por quê? Porque ele está passando por parâmetro. Nesse segundo exemplo, o que é que ele está dizendo aqui nos comentários? Aqui as duas variáveis terão seus valores alterados. Por quê? Porque o A foi alterado dentro da função, o B foi alterado na hora da escrita da função, certo? Vamos para o próximo. Argumentos com valores pré-definidos. Em PHP é possível ter valores default para argumentos de funções, ou seja, valores que serão assumidos em caso de nada ser passado no lugar do argumento. Quando algum parâmetro é declarado desta maneira, a passagem do mesmo na chamada da função torna-se opcional. Beleza, é isso? Quando a função tem mais de um parâmetro, o que tem valor default deve ser declarado por último. Tá aqui, ó, o exemplozinho disso digamos, esse exemplo aqui básico. O que acontece? O padrão é esse daqui. Está dizendo que minha função, chamada teste, vai receber a variável com o valor testando. E ele vai escrever esta variável. O que acontece? Nesse primeiro forma de escrita da função, o teste ele vai vir e escrever do jeito que está aqui. É o padrão, é o default. Ele imprime o testando, que é o que já está aqui. Por quê? Porque eu não passei nenhum parâmetro novo aqui. Nesse outro, ele disse aqui, outro teste, né, dentro dos argumentos. O que é que ele faz? Ele volta para a função, isso daqui, que é default, ele tipo oculta, esquece o testando, e ele vai agora apresentar na tela o outro teste. Beleza? Então é uma formazinha simples, né, de passar. Ele tem um valor default. Caso não escreva nada, ele vai escrever esse valor. Caso escreva alguma coisa dentro do argumento, ele vai escrever o que foi escrito dentro do argumento. Beleza? E só para a gente finalizar, é mais ou menos aquilo que eu tinha falado no início, e para também distinguir a respeito da questão das variáveis, né? Variável de contexto. No caso, contexto. O contexto é um conjunto de variáveis e seus respectivos valores, em um determinado ponto do programa. Na chamada de uma função, ao iniciar a execução do bloco, que contém a implementação da mesma, é criado um novo contexto, contendo as variáveis declaradas dentro do bloco, ou seja, todas as variáveis utilizadas dentro daquele bloco serão eliminadas ao término da execução da função. Escopo. O escopo é uma variável em PHP. Define a porção do programa onde ela pode ser utilizada. Na maioria dos casos, todas as variáveis têm escopo global. Entretanto, em funções definidas pelo usuário, um escopo local é criado. Uma variável de escopo global não pode ser utilizada no interior de uma função, sem que haja uma declaração. Pronto, simplificando. Sei que aqui nas palavras, né, do slide ficou um pouco confuso. Simplificando, questão das variáveis. Variável local e variável global. O que é isso? A gente tem a variável local, que são aquelas de acordo com o contexto, que vão ser usadas simplesmente e são criadas especificamente para a função, certo? Então, essa variável não existia, foi criada dentro da função para me dar como resultado alguma coisa. Então, preciso dessa variável dentro da função. E ela só vai ser útil também dentro da função. Quando a minha função for encerrada, essa minha variável também é eliminada, digamos assim, ela não existe para o restante do código. No caso do escopo, é parecido e tem um sentido também da variável global, certo? É uma variável que foi criada fora da minha função. Eu posso utilizá-la em diferentes momentos, certo? E caso eu tenha necessidade de usar ela dentro da minha função, eu preciso declarar dentro dos argumentos, como eu havia falado anteriormente. Beleza? Então é isso. A gente finaliza aqui o conteúdo de PHP.
deste semestre, certo? Com funções. No próximo horário tem um exercíciozinho aí para vocês. E é isso. Bons estudos e qualquer dúvida me procurem, perguntem e estou sempre à disposição. Abraço e até mais.